Fala pessoas, tudo bem? Aqui é o Éder Cachoeira e nesse vídeo vou falar sobre a fundação da Tecmédia. Era o ano de 1996, eu tinha acabado de sair de um emprego onde eu era técnico em informática, trabalhava com manutenção de computadores, instalação de redes. Eu também estava no final da faculdade, eu fazia ciências da computação, faltava apenas mais um semestre para eu me formar. Eu tinha uma Paraty, ano 1984, eu era noivo, não tinha dinheiro, nem a saída do meu último emprego, na verdade eu tinha porque eu pedi demissão. E nesse meu último emprego, o contato que eu tive com a internet foi instalando acesso à internet. Essa empresa que eu trabalhava foi uma das primeiras no Brasil a instalar a internet comercial. E aqui na cidade teve um provedor que fez uma parceria com essa empresa. Eu e mais um técnico fomos até Florianópolis receber um treinamento. A gente começou a instalar a internet comercial aqui na cidade. No meio dessas instalações a gente brincava um pouquinho com o Netscape Composer, que era o software para criação de páginas HTML na época. Então esse era o meu único conhecimento com a internet. Aí conversando com um grande amigo meu, o Bial, que acabou sendo meu sócio na Tecmédia, a gente enxergou uma oportunidade na área de internet. A internet tinha acabado de chegar no Brasil, 95, 96 ali que a internet chegou no Brasil. Eu tinha uma certa experiência, como eu já comentei, com instalação. Ele já tinha desenvolvido alguma coisa em HTML e aí a gente enxergou na internet uma oportunidade para criar um negócio, para abrir uma empresa. E a ideia dessa empresa, que na época não se chamava startup, não se chamava agência digital, era justamente desenvolver site e revender hospedagem, planos de hospedagem. A gente fez alguns cálculos básicos e a ideia era a gente contratar um plano em algum provedor dos Estados Unidos de hospedagem e fragmentar esse plano e revender aqui no Brasil. Então a gente decidiu criar uma empresa. Desde o início a gente já procurou um contador, a gente registrou a empresa em fevereiro de 1997, mais precisamente no dia 2 de fevereiro. Eu vendi a minha Paraty, o Volkswagen Paraty é um carro para quem não conhece. Na verdade eu troquei por um Fusca 1974, se eu não me engano, para conseguir um pouco de dinheiro para investir na empresa. Eu tinha algum recurso da saída do meu último emprego, mas como eu falei era pouco. Tinha um computador em casa e a gente começou a pensar no nome da empresa. Então vieram vários insights aí relacionados a nome de empresa de tecnologia, empresa de internet, mas a gente pensou no nome Tecmédia ou Tecmedia em inglês. E aí foi o nome que a gente escolheu. Foi esse nome que a gente registrou e foi isso que a gente fez. A gente registrou a empresa na contabilidade, procurou uma sala comercial aqui na cidade de Tubarão, encontramos uma sala no edifício Esquina Center, era uma sala de 30 e poucos metros quadrados. Nós fizemos uma divisória, levamos os nossos equipamentos, um computador de cada, uma mesa de cada e uma cadeira de cada. Então a empresa Tecmedia Internet Design Limitada existe desde 2 de fevereiro de 1997, então no próximo fevereiro agora de 2019 a empresa estará completando 22 anos de existência. É uma das poucas no Brasil que tem todo esse tempo na área de internet. Depois que a gente registrou a empresa na junta comercial, uma das primeiras coisas que a gente fez foi registrar o domínio, o tecmedia.com. Esse foi o primeiro que a gente registrou. O tecmedia.com.br, por incrível que pareça, a gente acabou registrando só um ano depois. A gente ainda deu sorte de estar disponível. Em relação a planejamento, propriamente dito, a gente não fez praticamente nada para abrir a empresa. Como eu disse, a única coisa que a gente fez foi um exercício básico de lucratividade revendendo planos de hospedagem. Mas foi o único item de um planejamento que a gente acabou fazendo. Óbvio, isso super errado, super arriscado. E a gente sofreu as consequências desta falta de planejamento logo no primeiro ano. Então a fundação da empresa foi uma sociedade entre eu e o Fabiano. A gente tinha 50% de cada. O investimento também foi na época em torno de, acho que está no contrato social, em torno de R$6.000 cada um, contando o computador, com alguns móveis e algum recurso em dinheiro. O mercado, como eu falei, era muito novo, principalmente aqui na cidade, uma cidade do interior, onde não existia, obviamente, a cultura de se investir em internet. Então a gente também passou muita dificuldade, a gente não fez nenhuma pesquisa de mercado antes, então a gente passou muito trabalho em relação a isso, a mostrar para o mercado que investir em internet, investir em um site, era uma ideia boa para uma empresa. Bom, feito o registro da empresa na junta comercial, registro do domínio, alugado um local para a gente trabalhar, colocado os equipamentos, contratado acesso à internet, que na época era da IOAP, era só acesso discado,
então a gente trabalhava com acesso de escada, era o mesmo número de contato da empresa, era o telefone para acesso à internet, então quando a gente estava publicando ou navegando a gente não usava o telefone e vice-versa. A equipe no começo era só eu e o Fabiano, depois eu vou falar no próximo vídeo, a gente acabou contratando 2 estagiários, mas no início, nos primeiros meses, realmente era eu e o Fabiano trabalhando. Eu tinha um conhecimento muito básico em termos de desenvolvimento HTML, o Fabiano conhecia um pouco mais do que eu, então eu aprendi bastante coisa com ele em termos de desenvolvimento, de configuração de servidor, para a gente poder rodar os sites, as aplicações que a gente estava desenvolvendo. Aí comecei a estudar HTML, JavaScript, CSS, alguns anos depois essas linguagens acabaram sendo complementadas com linguagens dinâmicas. Sobre divulgação da empresa, nós mesmos fizemos uma placa, colocamos na fachada do edifício onde era a nossa sala, só que a nossa sala era no 3º andar. A placa ficava de certa forma até visível para quem passava na rua e colocamos uma plaquinha também na recepção do prédio. E uma outra coisa interessante que eu fiz em relação à divulgação foi que, lembra que eu comentei que eu tinha trocado a minha Paraty em um Fusca, e eu soube de uma corrida de Fusca, uma arrancada de Fusca que teria numa cidade aqui vizinha. Eu peguei e mandei plotar todo o Fusca e fui para essa corrida. Participei desse tipo de evento durante uns 5 anos. Mas enfim, então era muita gente que tinha nesse evento, era na beira da praia. Aí eu fui com o Fusca todo plotado com TechMed, até tem uma foto, eu vou mostrar para vocês. O que a gente podia fazer de divulgação era nesse sentido, conversar com as pessoas que a gente conhecia, porque a gente não tinha recurso financeiro. Falando em financeiro, nosso controle financeiro era super básico, então a gente recebia as contas, pagava, colocava numa gaveta, colocava essas informações em uma planilha bem simples, cobrava dos clientes através de cheque, através de recibo, a gente não tinha boleto, que aí é um outro erro, a gente ter esse controle muito básico do financeiro, sem ter um planejamento, sem ter um acompanhamento de lucratividade, de custo hora, de valor agregado das nossas soluções. Obviamente a gente está falando de mais de 20 anos atrás, mesmo assim a gente deveria ter feito algo mais organizado em termos de gestão financeira da empresa, até porque a gente não tinha esse conhecimento. A parte comercial, como a equipe era eu e o Bial, que a gente mesmo ia visitar os clientes, fazia as negociações, ligava para algumas empresas oferecendo o serviço. Também vou falar um pouquinho mais especificamente dessa parte comercial, de como foram os primeiros contratos fechados, de como foram as primeiras negociações. A gente que vendia, a gente fazia configuração de hospedagem, publicava FTP, registro de domínio e tudo que envolve a parte técnica também. E assim a gente deu início à TechMed lá em 1997. Trabalhamos aí durante um ano. Depois a gente analisou a situação da empresa, eu e o Bial. Nós sentamos para conversar e a gente tomou uma decisão em relação ao futuro da TechMed. E é isso que eu vou contar para vocês no próximo vídeo, falando desse primeiro ano, falando dessa decisão que a gente tomou e como que foi a evolução da empresa. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, ativa as notificações. Se não se inscreveu ainda, se inscreve nesse canal e faz um comentário aqui embaixo, tirando as dúvidas sobre a fundação da TechMed, sobre fundação de empresas, sobre agências digitais, e eu vou tentar responder todas as dúvidas que surgirem a respeito desse assunto que eu estou comentando com vocês. Até o próximo vídeo, muito obrigado!